Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a uma nova edição do Fórum Democrático Europa-Brasil. Meu nome é Michael Westland, eu organizo esse fórum em nome da Embaixada Alemanha no Brasil. Aqui nós discutamos os grandes desafios para a democracia e Estado de Direito que nos afetam todos nós, no Brasil, na América Latina e na Europa. Esses são os temas que estão mais no foco, são agora as questões das vacinas. Nós temos escassez de vacinas, nós temos temas como liberdade, redução de direitos fundamentais, de liberdade. Temos todas as questões, pode existir uma obrigatoriedade de vacinas, igualdade. Será que todos os nossos estados e nossas democracias garantem o acesso à vacina a todos, independente se vivem em Roraima, São Paulo, ou Baviera, ou Bremen? Independente se a pessoa está trabalhando numa grande empresa ou se é autônomo, todos esses são direitos civis. É possível, por exemplo, conceder privilégios às pessoas que já estão vacinadas. Essas são questões que nós queremos discutir hoje com as pessoas que decidem sobre essas questões. São juízes constitucionais dos nossos dois países. Então, eu gostaria de cumprimentar Sibylle Kessel-Wulff, da Alemanha, e Gilmar Mendes, do Brasil. Gostaria de agradecer os dois pela operação. Nós organizamos esses eventos com parceiros brasileiros para fazer um intercâmbio sobre temas da atualidade. O interesse é bastante grande. Em 2020, nós tivemos 1,4 milhões de espectadores e o evento que nós tivemos na segunda-feira sobre desinformação na rede, que ainda está disponível, já viralizou e nós temos mais de 300 mil espectadores. Espero que essa discussão de hoje também seja interessante e passo a palavra à nossa moderadora. Senhor Westerland, bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos acompanhando agora pela internet e agradecer ao embaixador Heiko Thoms, na pessoa do senhor Michael Westland, que é um dos coordenadores do Fórum de Democracia Europa-Brasil, pelo convite para participar desse evento ao lado de dois grandes juristas, como o ministro Gilmar Mendes e a ministra Sibylle Kessel-Wulff, a quem eu gostaria de dirigir um agradecimento especial por ter aceito o convite para debater um tema tão importante para os nossos países. Sibylle, herzlichen Dank für deine Teilnahme. Sibylle, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda aqui no Brasil, mesmo que dessa vez somente virtualmente. Primeira expositora, doutora Sibylle Kessel-Wulff, ex-ministra do Bundesgerichtshof, o STJ alemão, e que desde 2011 integra o segundo Senado do Tribunal Constitucional da Alemanha. Ministra Sibylle, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos também no Brasil. Senhoras e senhores, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado na Alemanha em janeiro de 2020. O governo alemão reagiu com uma série de medidas. O arcabouço legal para isso já estava disponível, o que facilitou uma intervenção rápida. Um papel central tinha e ainda tem a Lei de Proteção contra Infecções, cujo objetivo geral, ou seja, mesmo sem coronavírus, é prevenir doenças transmissíveis e impedir a sua propagação. Essa lei foi adaptada às necessidades legais específicas da situação pandêmica várias vezes no último ano. E isso nos remete, logo no início, a um ponto muito central na questão legal da situação do Covid. De acordo com o entendimento constitucional alemão, decisões importantes
devem ser tomadas sempre pelo legislador, pelo parlamento. E quanto mais importantes e mais essenciais as decisões iminentes, quanto mais os direitos fundamentais dos cidadãos que foram afetados pelas medidas objetivadas, o próprio legislador teria a competência a fazer a regulamentação apropriada. Decisões essenciais não podem ser delegadas ao executivo. É possível, todavia, autorizar o executivo a promulgar certas normas sublegislativas. Mesmo assim, as condições para interferir em direitos fundamentais já precisam ser regulamentadas de forma suficientemente clara e específica no ato parlamentar. O Poder Executivo, por sua vez, tem à sua disposição principalmente a portaria legal, como forma de ação, que, como está mencionado, está abaixo da lei da hierarquia normativa. No início da pandemia, logo começou-se a falar sobre a hora do executivo, pois os decretos legais são um recurso válido para reagir de forma particularmente rápida e flexível a situações inconstantes. Isso incluiu, em particular, decretos baseados na Lei da Proteção contra Infecções, que previa, entre outras coisas, o isolamento social, toque de recolher, fechamento de escolas, empresas, lojas e restrições de visitas e acesso a hospitais, para citar apenas alguns exemplos. Aqui, os governos dos respectivos estados federados têm poderes para decretar ordens e proibições para combater doenças transmissíveis por meio de tais decretos, mas em certas situações essa responsabilidade compete também ao Ministério Federal da Saúde. Essa foi uma breve introdução a fim de compreender a interação recíproca entre o governo federal e os estados no nosso sistema federal durante a epidemia do Covid. Já se passou cerca de um ano desde os primeiros casos alemães de Covid. Nesse ano, a situação pandêmica esteve à frente do debate constitucional e social e dominou todo o cenário. Quais medidas são apropriadas e promissoras para conter a Covid? Em que base legal essas devem ser tomadas? Quais liberdades de serviço podem ser restringidas? Até que ponto? Os direitos de liberdade civil, como direitos de proteção, deverão proteger os cidadãos, acima de tudo, de ingerências desproporcionais em seus direitos fundamentais. Por exemplo, liberdade de crença, de reunião, de ocupação e de ação. Em contraste, temos dever de proteção de Estado, que nesse contexto deriva principalmente do direito fundamental à vida e à integridade física, é proteger os cidadãos de ingerências desproporcionais em seus direitos fundamentais. Enquanto isso, a escassez dos recursos no setor de saúde e as questões de distribuição associadas passaram para primeiro plano, com a consequência de possíveis decisões de triagem. Esse termo, que é oriundo do francês, originalmente se referia aos militares para a categorização de pacientes a fim de determinar uma ordem apropriada de tratamento em situações de guerra. Ninguém na Alemanha acreditava que havia possibilidade desse procedimento ter se tornado uma realidade novamente no período pós-guerra. Enfrentamos situações que são muito apropriadamente chamadas de dilemas do Covid. Antes de tudo, essa triagem médica. Qual paciente deverá ser tratado primeiro? Quais riscos legais, especialmente criminais, os médicos estão sujeitos ao decidirem quais critérios de seleção usar para tratar pacientes com Covid? Qual é o significado da triagem indireta, na qual o tratamento médico de pacientes com outras doenças igualmente graves, potencialmente fatais, é adiado porque os leitos de terapia intensiva são necessários para os pacientes com Covid que recebem prioridade. E agora nós temos a mais atual triagem da vacinação.
como é que será a distribuição dessa vacina escassa, quem determina a prioridade de vacinação, em que base legal ou médica. É permitido haver uma obrigação de vacinação, direta ou indireta? Indireta seria, por exemplo, se as pessoas vacinadas poderiam viajar novamente, frequentar restaurantes e concertos, gerando assim pelo menos um incentivo para que as pessoas se vacinem. Como resolve-se o conflito entre o fato de que atualmente nem todos que querem ser vacinados podem ser vacinados, precisamente porque não há vacina suficiente, e o fato de que as pessoas, embora vacinadas, continuam sujeitas a restrições de suas liberdades, até porque, de outra forma, ocorre-se o risco de haver uma sociedade de duas classes, entre pessoas vacinadas e não vacinadas, com as suas respectivas injustiças sociais. Mas também empresários que querem reabrir as suas atividades, que fazem isso somente para as pessoas vacinadas, e somente as pessoas vacinadas receberiam propostas. Um exemplo, por exemplo, já existem ofertas de viagens para vacinados, são viagens que estão só abertas para as pessoas que já foram vacinadas. Nesse contexto, o parlamento democraticamente legitimado está novamente em foco. Para regulamentar a prioridade da vacinação, apenas um decreto para o plano de vacinação, ou seja, não é uma lei, foi publicado até agora. É uma portaria legal do Ministério Federal da Saúde que distingue pessoas com diferentes níveis de prioridade. Os critérios de elegibilidade são determinados grupos etários, primeiramente os mais velhos, diferentes doenças pré-existentes que implicam o aumento de um risco de uma evolução grave da infecção de COVID, bem como pessoas que estão sujeitas a um maior risco de infecção, especialmente médicos, profissionais de enfermagens, mas também professores e educadores, e pessoas com profissões essenciais para o sistema, por exemplo, policiais, profissionais de segurança, que precisam permanecer ativos para a sociedade. A pergunta que não quer cessar é se a sequência de vacinação pode realmente ser determinada apenas pelo executivo, que publica decretos, ou se o legislador precisa tomar medidas. E, finalmente, o grau de interferência nos direitos fundamentais é revelada abertamente. Ao excluir um grupo de pessoas, inicialmente da vacinação, essas pessoas continuam expostas a riscos de infecção, com o perigo de uma evolução grave, possivelmente fatal. Está sendo até mesmo utilizada a expressão a atribuição de chances de sobrevivências, perguntando-se qual decisão poderia ser mais importante do que a decisão sobre a vida e a morte. São essenciais, acima de tudo, as questões que surgem em situações multidimensionais, nas quais as posições concorrentes de diferentes detentores de direitos fundamentais entram em conflito. Somente o legislador consegue garantir um equilíbrio adequado, definindo os critérios de seleção propriamente ditos e regulamentando como eles devem ser relacionados entre si. Isso se aplica ainda mais às situações de triagem médica, que até agora têm sido resolvidas principalmente através do direito penal. Atualmente, há um recurso de constitucionalidade pendente sobre a questão se o legislador tem o dever de tomar medidas legislativas e regulamentar a situação da triagem médica. Entretanto, uma possível violação constitucional por omissão legislativa é a exceção na Alemanha. Por exemplo, se o legislador falhou completamente em promulgar disposições legais, apesar de suas obrigações de ação e proteção dos direitos fundamentais existentes. Nesses casos, a reivindicação do cidadão não busca uma forma específica de proteção,
mas o legislador tem uma liberdade de ação fundamental. Especialmente, é possível fazer um conceito de proteção, um plano. Só existe violação de um direito de proteção se o legislador não tiver tomado medidas de proteção ou se os regulamentos e medidas tomadas forem completamente inadequados. A decisão dessa demanda ainda está pendente, o que certamente poderia fornecer mais informações sobre triagem de vacinação. Ainda mais sobre o contexto desse processo, aqui pessoas com necessidades especiais, em partes com diferentes problemas, têm um grupo, fazem parte do grupo de risco, e essas pessoas temem estar em desvantagem devido à sua situação de necessidade especial. Temem uma exclusão da vacinação. Então, aqui o legislador deve organizar esse dever de proteção. Os colegas do primeiro Senado que tinham que tomar essa decisão recusaram a ação, dizendo que essas questões seriam tão difíceis que uma decisão não poderia ser feita a curto prazo. Nesse caso, seria necessário abrir um processo mais longo. Outro ponto é que esse processo rápido não pretende decidir se existe uma obrigação de uma nova legislação. Vamos então aguardar esse processo terminar. De qualquer forma, após essa hora do executivo que nós tivemos durante a pandemia, aumenta agora a demanda pela hora do parlamento. Estamos querendo a ajuda do legislativo, especialmente porque a hora do executivo já se tornou, a rigor, um ano inteiro do executivo. As graves restrições de direitos fundamentais não podem, segundo críticas, basear-se apenas em portarias. As interferências em direitos fundamentais causadas pelo Covid precisam ser resultado de um processo de formação da vontade e do discurso parlamentar. Finalmente, a doutrina da materialidade também deveria se derivar do princípio da democracia. Somente o legislador é competente para assegurar um equilíbrio apropriado de interesses conflitantes. Isso garantiria que decisões de importância particular, como, por exemplo, os critérios de vacinação, a ordem de vacinação, mas também a questão de quem receberá qual vacina em caso de diferenças de qualidade e eficácia, que essas surgissem a partir de um procedimento que fosse transparente para o público e que encorajasse o parlamento a esclarecer a necessidade e o âmbito das interferências em direitos fundamentais no debate público, participando também a oposição. Um resultado desse debate altamente controverso foi uma nova emenda à Lei de Proteção contra Infecções em novembro de 2020. Somente se o parlamento alemão, o Bundestag, tiver declarado anteriormente uma pandemia de âmbito nacional, é possível emitir portarias específicas contra a Covid com medidas claras com base em critérios estabelecidos por lei. O parlamento alemão, o Bundestag, pode declarar a pandemia a nível nacional a qualquer momento ou pode declará-la apenas por um certo período. Atualmente, nós temos essa declaração até 31 de março, mas
já estão preparando uma prorrogação desse período. A lei também contém uma redação especial sobre o princípio da proporcionalidade como um requisito concreto para o legislador. Somente se certas medidas de proteção, por exemplo, o distanciamento social, não fossem suficientes para conter eficientemente o coronavírus, podem ser tomadas medidas mais abrangentes, por exemplo, como o toque de recolher, pelos estados. Os decretos legais dos estados precisam ser justificados e têm prazo limitado. O período de validade é sempre de 4 semanas, mas pode ser prorrogado. No entanto, o debate ainda não chegou ao fim. Muitos ainda julgam a base legal insuficiente para o plano de vacinação e pedem melhorias. Acima de tudo, é necessária uma base legal segura para a priorização da vacinação, o que fortaleceria a confiança e a aceitação da população. Além disso, o decreto como tal tem sido criticado, em particular por ser muito vago e não mostrar consideração alguma ou insuficiente dos interesses ao abrigo dos direitos fundamentais. Atualmente está sendo considerada uma multa para violações da sequência de vacinação, ou seja, esses fura-filas vão ter que pagar multas de até 25 mil euros. Existe também uma outra concepção. Algumas perguntas dizem que toda essa priorização deve ser abolida, porque nesse tempo que estamos priorizando e analisando, outras pessoas já podem ser vacinadas. É uma sugestão super nova e especialmente as vacinas da AstraZeneca, que estão muito controversas, que está um pouquinho questionada, deve ser liberada de forma que as pessoas que queiram utilizar essa vacina também recebam a sua vacina, independente do grupo de prioridade. A próxima pergunta, que tem relevância constitucional, é: e as pessoas vacinadas? Elas podem ter privilégios? O Conselho de Ética alemão recentemente se posicionou contra a possibilidade de abolir as restrições para pessoas vacinadas mais cedo, mantendo as restrições somente para pessoas não vacinadas. Para esclarecer, o Conselho de Ética alemão é um conselho de peritos independente que trata de questões éticas, sociais, científicas, médicas e jurídicas, com as suas respectivas consequências para cada um e para a sociedade. Ele deverá assegurar abordagens éticas distintas e garantir um espectro de opiniões plural. Segundo o Conselho de Ética, seria primeiramente necessário esclarecer se as vacinas realmente oferecem uma proteção confiável contra o contágio de terceiros, bem como o período quanto dura a proteção dessa vacinação. Já por isso, uma isenção individual das restrições da liberdade só para pessoas vacinadas está fora de questão. Ao contrário, as restrições teriam que ser retiradas para todos igualmente, considerando que o risco da sobrecarga do sistema de saúde, em geral, poderia ser reduzido com sucesso. Essa posição é bastante controversa. Existem outros países, como Israel, que emitem um green card para as pessoas que já estão vacinadas. Atualmente, nós temos uma discussão no plano da União Europeia sobre esse certificado de vacinação, especialmente a Grécia, a Áustria são países que dependem muito do turismo, querem bastante esse green card. Também
a obrigação da vacinação está na agenda do debate. Até agora, ela vem sido rejeitada pelos tomadores de decisão política. Em geral, as pessoas na Alemanha são bastante relutantes quanto a este ponto. Entretanto, há algum tempo, nós temos uma obrigação de vacinação contra sarampo para crianças que frequentam creches, com base na Lei de Proteção contra Infecções. Essas crianças precisam apresentar um comprovante de vacinação ou outra imunidade contra sarampo. Em maio passado, o Tribunal Constitucional Federal indeferiu 2 petições urgentes contra essa vacinação obrigatória contra sarampo. O objetivo da respectiva lei era a proteção da vida e da integridade física que compete ao governo em virtude do seu mandato constitucional de proteção. O tribunal alegou, foi novamente o primeiro Senado, que alegou que a vontade dos pais ficaria em segundo plano face ao interesse de proteger a saúde e a vida de um grande número de outras pessoas. A vacinação contra sarampo também deveria prevenir uma maior disseminação da doença na população. Assim, mesmo aquelas pessoas que não puderam ser vacinadas por motivo de saúde poderiam ser protegidas. O processo de tomada de decisão política sobre a questão da vacinação obrigatória do Covid ainda não está concluído. Se essa obrigação for deliberada, temos que pensar se essa decisão da vacinação do sarampo pode ser utilizada como base. Outra questão ainda é a indenização pública por efeitos colaterais. Estou mencionando isso porque na Alemanha nós temos um grande grupo de pessoas que são contra a vacinação, pessoas que têm uma atitude bastante crítica porque não confiam ainda nessa vacina que está no mercado há muito pouco tempo e que foi desenvolvida também num prazo bastante rápido. Nós acreditamos que 30% da população são contra a vacinação, é um número muito alto, e esse grupo sempre fala que pode causar efeitos colaterais, essa vacina. Quando há efeitos colaterais, danos para a saúde, é possível receber uma indenização do governo. A base para isso consta novamente na Lei da Proteção contra Infecções. Existe essa indenização se os efeitos colaterais da vacinação excederem o âmbito habitual de uma reação de vacina, por exemplo, uma dorzinha ou inchaço no local da injeção, e se a vacinação for no mínimo recomendada pelo Estado. Essas recomendações, que foram explicitamente pronunciadas para a vacinação do corona, são avaliadas por uma comissão permanente de vacinação na Alemanha. Trata-se de um grêmio independente de especialistas que não só considera a vantagem para a pessoa vacinada, mas o benefício para toda a população. Ou seja, a comissão analisa, além da relação benefício-risco individual, também os benefícios de uma estratégia geral. As suas recomendações são consideradas padrão na medicina e essa comissão prestou consultoria na elaboração do plano de vacinação. A indenização do governo baseia-se na noção de que a pessoa vacinada assumiu o risco da vacinação tanto para a sua própria proteção, mas também para a proteção do público em geral. A pessoa vacinada será indenizada se ela sofrer danos à saúde como consequência desse seu sacrifício para o bem comum. Esse Instituto Legal de um Sacrifício na Alemanha remonta à Lei Geral de Terras da Prússia de 1794 e concede um direito de indenização de direito público no caso de intervenções
na saúde. Isso, no entanto, não significa que os fabricantes das vacinas, os médicos, os profissionais que aplicam as vacinas não possam ser responsabilizados. Os fabricantes estão sujeitos à disposição da Lei de Medicamentos alemã, que prevê a responsabilidade, especialmente se uma pessoa vem a falecer ou em caso de danos consideráveis físicos à saúde. Também o médico responsável, os profissionais podem ser responsabilizados se a vacinação não for realizada com cuidado, de acordo com os mais recentes conhecimentos da ciência médica. Eu acho que esse é o suficiente para a minha introdução e vamos depois conversar ainda mais durante a discussão. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra Sibile, pelas suas colocações. Eu passo sem delongas a palavra, então, ao ministro Gilmar Mendes e renovo novamente, ministro, os agradecimentos por o senhor ter aceitado participar desse debate, engrandecendo ainda mais esse tema. Ministro, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos, cumprimentar a professora juíza Cassal Wolff, cumprimentar a professora Karina Nunes Fritz, cumprimentar a todos as pessoas, os organizadores, a pessoa do secretário Westland, e dizer da alegria de podermos estar aqui a ter esse diálogo Euro-América, o Brasil-Alemanha, sobre essa temática. Como todos têm acompanhado, e nós já tivemos oportunidade de, em outro seminário, dizer relatar sobre esta situação, nós, no Brasil, temos vivido essa crise praticamente desde fevereiro de 2020. E não foram poucos os conflitos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal a propósito dessa temática. Apenas para situar, no Brasil se estabeleceu, no artigo 196 da Constituição, uma ideia, talvez um experimento institucional de um chamado federalismo cooperativo, que cuidaria do tema da saúde. E ali haveria a integração de união, portanto, do poder central, dos estados e municípios. E, claro, o Ministério da Saúde seria um pouco o órgão de coordenação desse sistema, que contaria também com as redes de saúde dos estados e dos municípios. Mas foi exatamente nesta seara, graças à politização, que nessa seara central, que nós tivemos uma série de problemas e precisamos, então, fazer um breve registro. Desde 2020, nós estamos já sob o terceiro ministro da Saúde. O primeiro-ministro foi exonerado ainda pelos idos de março de 2020. Em seguida, veio um novo médico que assumiu o Ministério da Saúde e que ficou apenas um mês. E, em seguida, veio, então, este que hoje titulariza o Ministério da Saúde, um general que seria especializado em logística. Não foram poucos os conflitos havidos entre a União e estados nessa seara. E o Supremo Tribunal Federal, em várias decisões, arbitrou esse conflito, muitas vezes reconhecendo o direito dos Estados-membros, por exemplo, de estabelecerem regras sobre isolamento social.
Aqui foi uma disputa permanente, essa questão. Muitas vezes, o poder central definia dadas atividades como atividades essenciais, e isto afetava as medidas de isolamento existentes no âmbito de estados ou mesmo de municípios. E como todos nós sabemos, o isolamento social guardava relação com uma tentativa de controlar o desenvolvimento da doença e gerenciar a ocupação de leitos, inclusive de leitos das UTIs. O Supremo Tribunal Federal, nos vários casos em que decidiu, afirmou que as entidades deveriam buscar uma coordenação de suas políticas, mas em não havendo esta coordenação, os atos baixados por estados e municípios eram de ser considerados subsistentes vis-à-vis a União, desde que consonantes ou de acordo com as prescrições da OMS. Estamos hoje num quadro preocupante, a crise está aí, se fala numa terceira vaga. No Brasil, são mais de 250 mil mortos, mas, pelo menos, há um sinal no fim do túnel, uma luz, sinalizando a possibilidade de vacinas. E nós estamos discutindo essa possibilidade e essa controvérsia. E foi nesse contexto, então, que eu fiz algumas anotações para falar sobre aquilo que a professora Cassal Wolff já falou, a questão da obrigatoriedade da vacina. Já na lei que constituiu o Estatuto Básico dessa temática de 2020, a Lei de 6 de fevereiro, 13.979, já se estabelecia que, para enfrentamento da emergência da saúde pública, de importância internacional, de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: vacinação e outras medidas profiláticas. E o Supremo, no final do ano passado, foi confrontado, então, com uma discussão específica. Num controle abstrato de normas, se colocou a indagação sobre a legitimidade ou o que significaria essa vacinação obrigatória, como ela se daria. E esse debate, então, foi posto já no final do ano de 2020, já no final dos dias de dezembro de 2020. Aqui, como todos nós sabemos, não estamos a discutir aquelas questões de eventual tratamento obrigatório das pessoas vis-à-vis a objeções de consciência ou a questão, por exemplo, que é muito tradicional e que aparece também na jurisprudência alemã sobre os testemunhas de Jeová que reagem à transfusão de sangue. Nós estamos aqui num outro contexto em que as pessoas que serão vacinadas, em princípio, elas não estão doentes. Eu até tinha anotado, no voto que fiz a propósito deste assunto, uma observação de um professor brasileiro que dizia o seguinte, Henderson Furst: a recusa terapêutica ocorre diante de um quadro em que o paciente possui alguma moléstia e se recusa a uma intervenção que pode propiciar a cura, a atenuar ou dar qualidade de vida na convivência com a moléstia.
não há impacto na saúde alheia, sendo, portanto, uma decisão estritamente autônoma e existencial, realizada com suporte em informações esclarecedoras e livres. Daí chamar tal decisão de consentimento livre e esclarecido. No Brasil, a Resolução 2232 de 2019 do Conselho Federal de Medicina é o suporte normativo de que dispomos para regulamentar a recusa terapêutica, ainda pendendo de análise de constitucionalidade pelo STF, quanto à situação de recusa terapêutica que implique morte de paciente, seja por fundamento religioso ou moral, que é objeto de uma ação específica, a DPF 618. Os potenciais conflitos éticos decorrem da autonomia diante de um eventual paternalismo ético. Aí ele dizia, então, Henderson Furst, a recusa vacinal, por sua vez, ocorre num quadro em que o paciente não possui a moléstia, pois a vacina ocorre como uma forma de prevenção, não como intervenção. Há impacto na saúde alheia, pois se trata de prevenção de moléstias infecto-contagiosas, de modo que coloca em risco a saúde pública e opera contra a lógica de política pública, que é o da prevenção comunitária. Os conflitos éticos estão nas tópicas da autonomia contra a solidariedade e a vulnerabilidade. E eu, então, anotava nesse voto, que acabou compondo a maioria, que, dada a particularidade da recusa vacinal enquanto expressão do direito à liberdade de consciência, nós examinaríamos, então, esse tema, tendo em vista, inclusive, aspectos históricos. É sempre lembrado no Brasil que, em 1904, o Congresso Nacional aprovou a Lei 1151, de 5 de janeiro de 1904, e que instituía o primeiro Plano Nacional de Vacinação da nossa história republicana. Portanto, é uma longa história. Referido plano previa a compulsoriedade da vacinação e revacinação contra a varíola, que seriam obrigatórias, então, na República. E essa lei foi regulamentada por um decreto federal, o decreto 5.156, e o artigo 72 desse decreto consubstanciava a verdadeira norma penal ao fixar que ninguém poderia eximir-se da ordenada desinfecção pela autoridade sanitária sob pena de multa de 200 ou prisão por 8 dias a 1 mês. A edição desse referido ato normativo é um evento que é considerado deflagrador entre nós da chamada revolta da vacina, motim popular contrário às medidas sanitárias ordenadas pelo governo Rodrigues Alves, e marca a gênese de um movimento anti-vacina no Brasil. Eu não sei calcular qual seria esse percentual de pessoas resistentes à vacina entre nós. A juíza Cassal-Wolff falou na Alemanha alguma coisa como 30%, mas certamente eles existem e há esse embrião que remonta, portanto, a esses episódios do início da nossa República e no auge da chamada República Velha. Há registros, inclusive, de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal favoráveis a pessoas que se rebelaram contra a vacina, especialmente contra a invasão do seu domicílio. Há um habeas corpus, um recurso de habeas corpus 2244 de 1906 nesse sentido, dizendo que o decreto estabelecia limitações que só a reserva legal estrita poderia estabelecer. E esse é um caso, portanto,
para ser lembrado. Posteriormente, já em tempos mais modernos, o próprio Código Penal, ainda hoje em vigor, estabeleceu que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa constitui também crime. E essa questão ficou para ser sempre examinada à luz de determinados contextos. Eu aponto ainda que, nessa digressão histórica, e após a bem-sucedida erradicação da varíola, o Brasil logrou, a partir de 1970, implementar um programa nacional de imunização, criado pelo Ministério da Saúde e formulado por técnicos do Departamento Nacional de Profilaxia e Controle de Doenças e da Central de Medicamentos, com renomados sanitaristas e infectologistas. O plano foi institucionalizado em 75, por meio da Lei 6.259, que dispõe sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica sobre o Programa Nacional de Imunizações e estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças e da outras providências, inicialmente vinculada às diretrizes da Fundação de Serviços de Saúde, fez parte do CNEP, Fundação Nacional de Saúde, no período 90 a 2002, passando a integrar a DVEP, Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A legislação sanitária atribuiu ao Ministério da Saúde a elaboração do Plano Nacional de Imunização, inclusive quanto à definição de vacinas de caráter obrigatório. Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e gratuito pelos órgãos e entidades públicas, bem como pelas entidades privadas subvencionadas pelo governo federal, estaduais e municipais. E o decreto que regulamenta esta lei estabelece que o Ministério da Saúde fará publicar e atualizará bienalmente o Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações em todo o território nacional, inclusive as de caráter obrigatório. E aqui ainda se dizia: é dever de todo cidadão submeter-se, e os menores, dos quais tem a guarda ou responsabilidade, à vacinação obrigatória. Com uma ressalva: só será dispensada da vacinação obrigatória a pessoa que apresentar atestado médico de contraindicação da aplicação da vacina. Essa, portanto, é a ideia básica e é o estatuto que rege as regras de vacinação. No contexto agora desse debate, como nós vimos, reacendeu-se a eventual resistência à vacina e até mesmo a politização do tema da Covid-19 levou a esse debate de forma talvez um pouco mais ampla. Não é uma questão peculiar nossa, como já vimos na exposição da professora Casal-Wolf, e mesmo em 2019 a Organização Mundial da Saúde já considerava o medo da vacina como uma entre as 10 maiores ameaças à saúde, tendo sido apontada como um dos problemas que mais poderia causar vítimas no ano de 2020. Já me encaminhando para o final, eu repasso aqui a jurisprudência, o debate que houve nos Estados Unidos e na própria União Europeia e também na Alemanha, a propósito dessa temática. E digo que, então, nós, no Supremo Tribunal Federal, tivemos que enfrentar a questão sobre a obrigatoriedade da vacina, né, especialmente do artigo 3º. E o ministro Ricardo Lewandowski, o relator, conduziu um voto que levou praticamente à
imunidade, a unanimidade em relação a essa temática, favorável à ideia da obrigatoriedade da vacina, tal como prescrito no artigo 3º da lei já referida. Cotejando, no caso concreto, se a lei devidamente prevê uma intervenção voltada a uma finalidade legítima e que atende ao requisito de necessária na sociedade democrática, fixado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, eu anotava, não antevejo solução que se afigure superior àquela proposta pelo relator, no sentido de que, como sob o ângulo estritamente constitucional, a previsão da vacinação obrigatória, excluída a imposição da vacinação forçada, é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Os limites das medidas de vacinação compulsórias, assim, ficam adstritos à garantia da integridade física e moral dos recalcitrantes, do que se colhe que o diploma normativo questionado em si não prevê qualquer medida de constrição corpórea individual que pudesse comprometer ou ameaçar a integridade física dos recalcitrantes. Saliência que, embora não se desconheça aqui uma eventual interpretação alargada do já discutido artigo 268 do Código Penal poderia resultar na imposição de sanção corporal pela recalcitrância, tal consequência, além de eventualmente inconstitucional, seria totalmente desnecessária para a aplicação das medidas contempladas na Lei 13.979. Portanto, o tribunal não cogitou de criminalizar a conduta por eventual recalcitrância. Além disso, da forma composta na redação da norma questionada, é necessário esclarecer que a medida de vacinação compulsória não poderá ser ordenada àqueles que comprovadamente carecerem das condições físicas de recebimento do agente patológico viral. Nesse ponto, vale recuperar a citada diretriz da Corte Europeia de Direitos Humanos, de que a vacinação deve envolver, em cada caso, a investigação de se as preocupações necessárias foram tomadas pelos agentes públicos com relação à adequação da vacina para os casos individuais. E, por isso, se construiu esse consenso no sentido de que a vacinação entre nós seria compulsória, mas ela não se traduziria numa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, e isto foi expressamente admitido por várias vozes no tribunal, ser implementado por meio de medidas indiretas. Por exemplo, que determinadas instituições exigissem atestados de vacina para o exercício de determinadas atividades. E isto restou, portanto, estabelecido pelo tribunal nesse julgamento de dezembro de 2020. Diante de uma certa perplexidade e conflituosidade administrativa, o tribunal também respondeu a uma outra questão que estava posta naquele momento sobre se a obrigatoriedade da vacinação seria implementada pelo Poder Público Federal, Central, União, ou se poderia também ser implementada por estados e municípios. E respondeu afirmativamente a essas questões, entendendo que os três entes, União, estados e municípios, estão autorizados a proceder à vacinação e que, de fato, no sistema SUS, esse sistema integrado, permite-se que as três entidades tenham esse protagonismo. É claro que, como todos sabem, diante da própria dificuldade de se obter a vacina, a União tem aí um papel central. Mas ficou muito claro que a União não poderia obstaculizar planos de imunizações a serem conduzidos, eventualmente, no âmbito dos entes federativos.
Neste momento, apenas à guisa de conclusão, o que eu posso dizer é que o Plano Nacional de Imunização tem dado boas respostas. Considerando a população do Brasil, nós já teríamos vacinado alguma coisa como 6 milhões de pessoas. É um número bastante significativo, mas claramente insuficiente considerando a nossa população. O Plano Nacional de Imunização tem dado boas respostas. As autoridades sanitárias dizem que nós dispomos de condições de vacinarmos até 2 milhões de pessoas por dia. Todavia, nós temos esbarrado, como sabem, isso já foi dito anteriormente, na falta de vacinas. Estamos até fabricando vacinas, mas aí faltam insumos. Em suma, este é o grande desafio que se coloca para os próximos tempos. Inclusive, há pedidos no próprio Supremo Tribunal Federal para que se autorize a importação de vacinas, e isso já foi, inclusive, dado, mas tudo isso também tem a ver com questões que refogem ao direito e estão mais no plano do comércio internacional. Queria fazer, portanto, essas breves exposições, lembrando que o ano de 2020, para nós, no Supremo Tribunal Federal, poderia ser chamado o ano de Covid-19, porque nós nos debruçamos fundamentalmente sobre essa temática, produzindo aqueles que os nossos amigos portugueses chamam uma jurisprudência da crise. Muito obrigada, ministro Gilmar, por essa síntese, mas, ao mesmo tempo, bem elucidativa explanação do estado da arte, digamos assim, da discussão aqui no Brasil. Nós já temos várias perguntas recebidas do nosso público, né, o que demonstra também a importância dos temas que nós estamos aqui discutindo. E, devido ao adiantado da hora, eu já vou, então, direcionar algumas perguntas aos nossos expositores. A primeira pergunta é para o ministro Gilmar Mendes. Ministro, como o senhor bem colocou, existem muitas discussões em torno da pandemia. E uma delas é se, diante de uma situação tão grave de risco à saúde pública, né, de extensão global, como é o caso da pandemia de Covid-19, se o Estado tem realmente esse dever de proteção, se teria até um dever de proteção mais intenso para com a sociedade. Em outras palavras, o Estado é obrigado a adotar medidas razoáveis e adequadas para combater a pandemia? E segundo, quais as consequências para o Estado, e aqui nós estamos falando em tese, né? Quais as consequências para o Estado quando ele não adota essas medidas para proteger a vida e a saúde da população? O senhor tem a palavra. Eu tenho a impressão que a primeira pergunta tem sido respondida pelos acordos do Supremo Tribunal Federal, que tem enfatizado a ideia de um direito à saúde, não é? E isso está claro no próprio artigo 196 da Constituição, um direito social à saúde. Isso tem sido alvo de profundos estudos, inclusive do nosso amigo comum, professor Ingo Sarlet, que se tem dedicado a essa temática, e o tribunal tem também enfatizado a ideia de um correspectivo dever de proteção. Quanto às consequências, aqui nós temos certamente um debate mais delicado e certamente isto pode ter desdobramento. Em que casos nós podemos ter, como falou a professora Salvo, sobre eventual responsabilidade por danos causados pela vacina, mas também por uma eventual omissão. Neste momento, nós temos uma situação que talvez esteja bastante bem caracterizada, que é o que teria ocorrido em Manaus, em que não só faltaram os insumos básicos, mas
chegou a faltar oxigênio. Pessoas chegaram a falecer por conta de falta de oxigênio. A Procuradoria-Geral da República, como sabem, acabou por abrir um inquérito para investigar a eventual omissão e a eventual responsabilidade até do atual ministro da Saúde. Portanto, trouxe também a questão para o próprio campo criminal. Certamente vamos ter muitas discussões em torno dessa temática, a correção das políticas públicas adotadas, as suas falhas, quais são as eventuais responsabilidades dos entes públicos no contexto de uma responsabilidade objetiva, né, no campo civil, e também poderemos ter esses desdobramentos que às vezes também se notam no campo do direito penal. Eu reputo que é importante, todavia, nós, nesse momento, envidarmos os maiores esforços no sentido de resolvermos essa questão, de ampliarmos a nossa capacidade de vacinação, né, de produzirmos vacina, de importarmos vacina, para que logremos uma razoável imunidade da população. Muito obrigada, ministro Gilmar. A nossa próxima pergunta vai para a ministra Sibeli. Ministra Sibeli Kesselbuth, como a senhora já mencionou, na Europa tem se discutido intensamente acerca da emissão dos certificados de vacina, né? Que, de certa forma, beneficiaria as pessoas vacinadas, né? Na Alemanha, nós temos essa resistência no sentido de que a concessão desse certificado acabe tornando, na prática, a vacinação obrigatória e, de certa forma, discriminando um pouco aquelas pessoas que não podem ou não querem ser imunizadas. Então, eu lhe pergunto, como conceder privilégios para as pessoas vacinadas se o Estado não disponibiliza vacina para todos os cidadãos? Essa seria a primeira questão. E a segunda será que caberia realmente a donos de restaurantes ou cinemas, por exemplo, decidir com base na sua autonomia privada e na sua liberdade contratual quem pode e quem não pode frequentar os seus estabelecimentos? Ou isso seria uma afronta à lei alemã que veda o tratamento discriminatório? A senhora tem a palavra. Sobre a primeira pergunta desse certificado de vacinação, eu já falei que isso agora está sendo discutido no plano da União Europeia e, com isso, os privilégios, eu acho que toda essa situação vai melhorar, porque agora nós temos esses testes rápidos, ou vamos receber esses testes rápidos em breve, e as pessoas que, por exemplo, não têm um certificado de vacinação, mas que fazem um teste rápido, pode ter acesso a determinados eventos. Além disso, eu acho que é correto, e aí eu concordo com a Comissão de Ética, que, primeiramente, nós temos que ter consciência dos fundamentos médicos. Temos que ver se as pessoas que foram vacinadas, de fato, não portam mais a doença, porque existe também a tese que a vacinação protege contra uma evolução grave da doença e protegem a própria pessoa, mas que não protegem contra a disseminação da doença. Enquanto isso não está esclarecido, eu acredito que não pode ter privilégios para as pessoas que já foram vacinadas, porque ainda existe essa insegurança deles serem um perigo para a sociedade. Eu acho que tem duas questões que nós temos que distinguir aqui.
Se a vacina for escassa, certamente eu vou ter que aceitar que eu não vou ser vacinado logo. Eu vou ter que esperar na fila e vou ter que aceitar que existem grupos e que existem grupos de prioridades. Por exemplo, pessoas de mais idade, pessoas que têm um maior risco de uma evolução grave. Mas se todas essas questões médicas foram esclarecidas e eu sou vacinada, a minha dificuldade é que se eu não trago mais risco para ninguém, por que eu devo ter a minha liberdade restringida somente porque tem algumas pessoas que não foram vacinadas? Eu acho que são duas questões diferentes. Primeiramente, eu tenho que aceitar o fato de eu tenho que esperar, outros grupos têm prioridade, se nós temos essa condição legal para isso. Mas se eu fui vacinada e se eu não sou um risco para outras pessoas, certamente não seria justo se eu, por exemplo, não posso ir no cinema, não posso viajar, sendo que essa questão pode ser resolvida com os testes rápidos. A outra pergunta sobre as pessoas particulares, as ofertas particulares. Nós temos na Alemanha uma legislação de tratamento igual, geral, que proíbe discriminação, mas define motivos para a discriminação. Por exemplo, religião, identidade sexual, gênero. A vacina não faz parte desse rol de motivos, então talvez aqui o legislador teria que incluir isso na proibição de discriminação. No mais, nós acreditamos que uma pessoa, empresas particulares têm o direito de fazer essa distinção. Existe, por exemplo, também um organizador de eventos, de shows, que faz também essa distinção. Vamos aguardar o desenvolvimento dessa questão. Ministro Gilmar, nós temos aqui mais uma pergunta dirigida ao senhor. Essa questão da vacinação, do tratamento igualitário e da obediência, do respeito à ordem de preferência na vacinação, ela é especialmente importante em um país como o Brasil, onde há grandes desigualdades sociais, né? E nós já vemos, em certa medida, que os estados mais ricos da federação, eles têm um acesso maior à vacina do que os estados mais pobres, da mesma forma que no plano internacional, nós estamos vendo que os países mais ricos, apesar dos entraves, claro, eles estão tendo um acesso mais fácil à vacina do que os países mais pobres, né? E no Brasil, para completar esse quadro de desigualdade entre os estados, o governo autorizou a compra de vacinas por empresas privadas. Então, diante desse quadro, gostaria de lhe perguntar como o senhor vê essa questão da compra das vacinas por empresas privadas diante do mandamento constitucional de tratamento igualitário de todos os brasileiros. Será que a União deveria adotar medidas eficazes para garantir que todo brasileiro seja vacinado, independente dele morar em Porto Alegre ou no Acre, né? Ou dele ser um funcionário de uma multinacional, ou um trabalhador informal, ou até um desempregado? Deve a União adotar esse tipo de medidas? O senhor tem a palavra. Nós temos tido, como todos têm acompanhado, uma série de incidentes a propósito dessa ordem de vacinação, né? É claro que há os critérios bastante objetivos e inquestionáveis, como aqueles que se referem à idade das pessoas. Isso me parece bastante pacífico. Mas nós já tivemos vários episódios, e, infelizmente, referentes a profissionais
de saúde, em que foram vacinados profissionais recém-contratados ou cujos contratos foram elaborados naquele momento, aparentemente para que se obtivesse a vacina. Em suma, tudo isto causa escândalo na população e ajusta a indignação diante da falta de vacina. Por outro lado, também nós vimos que o único estado que se habilitou a fabricar vacina, tendo um instituto próprio para isso, foi o estado de São Paulo, de fato, a nossa mais produtiva e rica unidade federativa. E, ainda assim, ela depende dos insumos que vêm da China para esta chamada vacina Coronavac. E claro que há essa percepção de que o processo de vacinação se dá de maneira insuficiente, embora seja rápido, ele não é de fato efetivo, porque não está atingindo o grande número de pessoas como desejado por falta de vacinas. O que eu sei é que o Congresso Nacional teria aprovado uma lei que permitiria também a privados fazer a compra da vacina. Mas eu imagino que isso terá que ser remetido para as redes públicas. Pelo menos o nosso Plano Nacional de Imunização não deixa, e isso está, portanto, em leis e em decreto, exige que a vacinação se dê via poder público. Então, não me parece que essa questão esteja desde já posta. Eu vou aguardar, porque, de fato, se falou de uma emenda num projeto do governo que teria alterado e que teria autorizado esta possibilidade de compra e de aplicação da vacina por meios privados. Eu espero que isso não se dê se, de fato, houver compra da vacina, que a vacina seja distribuída no âmbito do Plano Nacional de Imunização. E é isso que preconiza a legislação hoje vigente. Tá certo. Muito obrigada, ministro. Ministra Kessler-Wulff, nós temos aqui duas perguntas que eu já vou fazer para a senhora diretamente. Primeiro, em relação às pessoas que furaram a fila da vacina na Alemanha. Como tem sido feito essa fiscalização? Como a Alemanha tem rastreado essas situações e descoberto essas pessoas que furaram fila? A senhora falou que existe uma possibilidade de multa. Isso já é lei ou ainda vai ser aprovado pelo parlamento? E uma segunda questão que eu gostaria de ouvir a sua opinião seria a respeito da vacinação, da ordem de vacinação. Os jovens são pessoas que transmitem, que levam o vírus com muita facilidade, principalmente para casa, para dentro de casa. E uma das perguntas do nosso público é se a senhora não acharia que os jovens deveriam ser vacinados também na lista de prioridades. A senhora tem a palavra. Bom, agora eu tenho um eco. Bom, a multa ainda não está aprovada, isso está sendo discutido ainda. Existem algumas ocorrências das últimas semanas que deram base para isso, e esses já são os fura-filas. Isso é algo que foi publicado nas mídias, se refere em muitos casos a vacinas que dizem que estavam sobrando, ou nós temos a situação de que nem todas as pessoas vão tomar a vacina na data combinada, e isso se refere à vacina da AstraZeneca, que acaba sobrando, e essa vacina precisa ser utilizada em um prazo, ela vence. E aqui houve alguns casos de
políticos, de prefeitos, que falaram, não, para gastar essa vacina, para não estragar, eu tomei a vacina. Mas teve um caso que também a esposa foi vacinada, e isso realmente é uma fura-fila sem motivo especial. E quando há vacina suficiente, nós temos que procurar pessoas que estão no grupo de prioridade. Nesse caso, seria, por exemplo, pessoal de enfermagem, talvez bombeiros, policiais, soldados que estão bastante expostos também e que precisam dessa vacina muito mais do que políticos que por acaso estão lá e acabam tomando essa vacina. Atualmente nós ainda não temos essa multa, mas isso ainda precisa ser preparado. Mas teve um caso de um prefeito que tomou essa vacina. Aqui, de fato, nós estamos analisando a questão criminal, porque parece que houve um desvio, um fraude de uma vacina, apesar de ele não estar na lista de prioridades. Isso é considerado, primeiramente, suspeita de fraude pelo fato dele ser prefeito, e até teve um mandado de busca e apreensão. A segunda questão sobre a sequência, existem estados, eu acho que é Bremen, não tenho certeza, que estão primeiramente vacinando os jovens, porque existem estudos que falam que os jovens são mais transmissores. Eles não têm muito risco para eles mesmos, mas esses jovens são um risco para a sociedade. Por exemplo, a disseminação do corona na Áustria, por exemplo, parece que tinha um jovem num bar que era um super spreader. Essa é uma estratégia. E essa argumentação tem uma base médica, e se a vacina não é suficiente para todos, é necessário tomar uma decisão. Se parte dos mais velhos para os mais jovens, ou se começam com os grupos, com as faixas etárias que são consideradas que são maiores transmissores. Muitas vezes a gente considera o risco de transmissão nas escolas bastante altas. Existem pessoas que dizem melhor começar nas escolas. Essas decisões não são decisões jurídicas, são decisões estratégicas. É necessário ter um plano de vacinação, e esse plano sempre é necessário quando não há vacina suficiente. Ministro Mar, nós temos mais uma pergunta para o senhor. O senhor falou que algumas empresas, que já está se cogitando a possibilidade de terem atestados de vacina, né? E a pergunta que foi colocada é como nós podemos conceder no Brasil agora atestados de vacina, né, para as pessoas que foram efetivamente vacinadas, se o Estado sequer disponibiliza vacina para todo mundo. Será que não haveria uma certa discriminação nesse caso, e nós não correríamos o risco de criar essa sociedade que os alemães estão falando, dividida em duas classes, dos vacinados e dos não vacinados? O senhor tem a palavra. Eu tinha a impressão que essa é uma prática bastante comum, todos nós, eu acho que, de alguma forma, temos um prontuário no SUS e que lá se fazem os registros sobre as vacinações ocorridas. Os célebres casos de febre amarela, né? Para determinados países, nós precisamos viajar e ter o atestado de que estamos vacinados com a febre amarela. No momento, acoplamos isso ao
passaporte. É uma vacinação que se dá de tempos em tempos, eu acho que um período largo de 10 anos. Eu não vejo isso como uma dificuldade. Acredito que esse atestado será bastante útil para produzir, talvez, alguma segurança. E eu tenho também esperança de que, num curto espaço de tempo, como já foi dito, nós estamos com falta de vacina, mas nós temos uma dinâmica muito própria para a vacinação, uma vez que temos conseguido vacinar com rapidez. Técnicos do Ministério da Saúde chegam a informar que o Brasil lograria vacinar 2 milhões de pessoas por dia, portanto, num esforço bastante grande, o que significaria que, havendo disponibilidade de vacinas, nós possamos vacinar uma boa parte da população de maneira bastante rápida, com critérios seguros. Então, a mim me parece que nós estamos longe dessa modalidade de discriminação. O que no tribunal se discutiu previamente é que, como não há como fazer ou impor a chamada vacinação forçada, de que poderia haver meios e modos, né, mais suaves, portanto, proporcionais, atendido o princípio da proporcionalidade, de se fazer a exigência para a prática de determinadas atividades ou de determinados ou participação em determinados eventos, fazer essa exigência do atestado de vacina. Mas é claro que isso supõe que nós tenhamos inicialmente oferecido, colocado à disposição das pessoas a possibilidade de vacinação. Eu até queria registrar, Karina, que a rigor não se está tendo, como até se esperava, esse movimento anti-vacina entre nós. Isso ficou muito mais na retórica. Em geral, as pessoas estão acorrendo aos locais de vacinação e se oferecendo para serem vacinadas, o que é um dado extremamente positivo e confirma as nossas experiências anteriores. Verdade. Muito obrigada, ministro. Bem, devido ao adiantado da hora, eu vou formular, então, a última pergunta para a ministra Kessel Wolf e, em seguida, devolver a palavra aos senhores para suas considerações finais. Ministra Sibeli, 2 perguntinhas rápidas. Na Alemanha, o cidadão pode alegar motivos de crença religiosa ou filosófica para não se vacinar? Isso teria algum tipo de penalidade ou não? E a segunda questão as pessoas que estão se vacinando muitas vezes assinam os termos dizendo que elas têm consciência dos danos que a vacina pode causar. Será que o cidadão, ao assinar essa declaração, inclusive sem alternativa, né, porque ele é obrigado, digamos assim, ele não tem alternativa de não querer assinar para poder receber a vacina, o imunizante, será que o cidadão ele abre mão de algumas indenizações por eventuais danos causados pela vacina? A senhora tem a palavra. Finais, ministra. Die erste sobre as 2 perguntas. A primeira pergunta é bem rápida. Nós não temos a obrigação de vacinação, por isso nós nem temos essa situação dessa questão. Antes de cada vacinação, a pessoa precisa receber informações do médico, a necessidade de uma conversa, do diálogo. O paciente tem a possibilidade de fazer perguntas
E no momento que eu tenho todas essas respostas, é a minha decisão se eu vou querer tomar a vacina ou não. Talvez um statement. Eu acho que eu tenho um ponto que eu acho que é importante mencionar. Na Alemanha, cada cidadão tem um direito de receber a vacina, independente da situação financeira, da sua origem. A única questão é a priorização, qual é a sequência, quando que eu posso ser vacinado, porque nós temos a escassez da vacina. E nessas classes de prioridade que nós desenvolvemos, especialmente as pessoas mais vulneráveis, são as que estão em cima, por exemplo, as pessoas moradores de rua, por exemplo, as pessoas nas penitenciárias, eles têm o mesmo direito de receber uma vacinação e, considerando a sua situação específica, eles recebem sim uma prioridade. E como última palavra, eu só posso dizer que eu achei muito interessante ouvir sobre a situação no Brasil. Nós vimos que nós temos talvez destaques, focos um pouco diferentes, mas os problemas cá e lá são os mesmos. E tanto o Brasil como a Alemanha e a União Europeia, espero que nós consigamos resolver essa situação o mais rápido possível para conseguirmos superar essa pandemia nesse ano. Aqui nesse evento, eu concedo então a palavra ao ministro Chimal Mendes para suas considerações finais. Ministro, por favor. Muito obrigado também por essa oportunidade, mais uma vez estar com a juíza Kessel Wolf e dialogar sobre temas que nós temos examinado no Brasil e na Alemanha, e mostrar que esses estudos comparados são extremamente relevantes, e vimos também os enormes desafios que se colocam para todas as instituições alemãs e também para as instituições brasileiras. Partimos, como foi visto, de premissas diferentes. Nós assentamos aqui, já na velha República, a ideia da obrigatoriedade da vacina, que não existe na Alemanha, e temos, portanto, a partir daí também problemas diferentes daqueles que se desenvolvem naquele país. Agradecer à Embaixada da Alemanha por essa oportunidade e deixar a todos os participantes o meu abraço. Muito obrigada, ministro. Bem, diante do adiantado da hora, na Alemanha já é um pouco mais tarde e nós estamos numa sexta-feira, então eu encerro o evento agradecendo novamente aos nossos painelistas pelas brilhantes exposições, pelas reflexões que vocês trouxeram ao nosso público. Agradeço ao público que nos acompanhou pela internet, ao Westerland, nosso querido representante da Embaixada, e também aos amigos integrantes do Fórum Jurídico Brasil-Alemanha, que são estudiosos do direito alemão e que acompanharam o nosso debate pela internet. Boa tarde a todos e bom fim de semana. Decreto, então, encerrado o nosso evento. Muito obrigada. Boa. Tschüss.